Top 10 carboidratos complexos. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Vamos falar sobre os carboidratos complexos, pessoal, mas antes eu vou deixar aqui um aviso que vai ter a promoção da minha consultoria e dos meus cursos, que é a Black Friday, no dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, campanha para comprar ração por floquinhos, certo? Mais informações aqui nos comentários. Bom, vamos lá. O carboidrato complexo e o simples. Vamos dar uma definição rápida para ficar fácil de entender? Carboidrato simples, por exemplo, a glicose, é uma molécula simples. Quando eu pego essa moléculazinha aqui e ligo com outra molécula de glicose, eu tenho o quê? Aqui era um mono, lembra de estéreo e mono da televisão? Só que era da década de 90 para trás, vai lembrar. Mono é quando saía de um lado só, estéreo dos dois lados. Tudo bem que tem uma explicação mais técnica do que isso, meu pai trabalhava com eletrônica, mas não precisa. Mono, um só. Disacarídeo, ou seja, duas moléculas. E aí nós vamos para um carboidrato complexo, um polissacarídeo, que é quando nós temos mais moléculas ainda ligadas. Né? Uma glicose ligada na outra, ligada na outra, ligada na outra, por uma ligação glicosídea. Isso vai ser um carboidrato complexo. E isso muda o poder de digestão, de índice glicêmico de alguns alimentos. Como, por exemplo, o nosso número 10, a batata doce. É um carboidrato complexo que tem um índice glicêmico médio. Tá? E é um carboidrato complexo excelente. Número 9, o feijão. Só que o feijão, ele tem um índice glicêmico muito menor do que a batata, quase metade. E os dois são carboidratos complexos. Então, o que eu quero que você entenda é que o feijão é um ótimo carboidrato complexo, mas não é porque ele é complexo que ele é baixo. Olha que coisa. Porque a composição desse alimento importa. Por exemplo, o nosso número 8, aveia. A aveia também é um carboidrato complexo e ela tem um índice glicêmico parecido com o da batata. Só que ela tem, por exemplo, mais fibras. Então, se você compara com a batata que tem menos fibras, possivelmente pode ser um alimento que é mais interessante para sua dieta ou não. Ou não, porque com muita fibra vai te dar muita saciedade, às vezes não é o que você quer numa dieta de ganho de peso. Por exemplo, que é o caso de outro carboidrato complexo, que é o número 7, o arroz branco. O arroz branco e o integral, os dois são carboidratos complexos. Mas o integral, como ele tem um revestimento, um casulo fibrótico, isso vai ajudar a abaixar um pouco esse índice glicêmico. Logo, se você quer mais saciedade, arroz integral. Se você quer menos saciedade numa dieta de ganho de peso, o arroz branco. Eu já expliquei isso aqui no canal. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Melhores carboidratos para ganho de peso. Número 6, o macarrão cai na mesma. Você pode usar o macarrão integral ou o macarrão normal. E você está percebendo que todos eles são carboidratos complexos, mas o índice glicêmico vai variando. Por exemplo, o número 5, o cuscuz. O cuscuz tem um índice glicêmico bem mais alto. Olha que coisa. E ele continua sendo um ótimo alimento. Né? Os amiguinhos nordestinos que gostam bastante. Atendi um casal do Nordeste muito legal, que é a região que eu mais gosto do Brasil. Não desmerecendo as outras. Eu morei no Sul, adorei. Mas o Nordeste eu sou encantado. O que eu vou fazer? Número 4. O milho. Então a pipoca que você come é um carboidrato complexo. Que inclusive você pode comprar o milho da pipoca e você fazer ele sem óleo nenhum, que é um alimento muito saudável, que você pode usar todo dia na dieta. A única sugestão é que você compre um sal micronizado. Por quê? Porque esse sal vai conseguir grudar na pipoca. Se você colocar o sal normal, ele não vai pegar. Se você come sem sal, isso não é relevante. Mas se você gosta com um pouquinho de sal, compra um sal micronizado. Ele é mais caro, mas dura muito, tá? Agora olha que coisa, o nosso número 3. A maltodextrina. A maltodextrina é um carboidrato complexo. E ela tem um índice glicêmico muito parecido com o açúcar. Que inclusive o açúcar também não é um carboidrato simples, tá? Ele é um disacarídeo. O açúcar é a sacarose, que é uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Para você entender que o carboidrato ser simples, ele pode ser de baixo índice glicêmico. Por exemplo, a frutose. A frutose é um carboidrato simples, mas é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Por isso que diabéticos usam frutose. Número 2. Beterraba. Vira e mexe eu falo dela lá no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, quer me mandar sua dúvida, @LeandroTwin. A beterraba, pessoal, tem um índice glicêmico baixo, uma carga glicêmica baixa e ainda é um carboidrato complexo. Se você está passando fome na dieta,
taca a beterraba para dentro. Uma beterrabona todo dia, juntamente com um pouco de arroz, para, né, dar um sabor para a dieta, que talvez você não goste tanto da beterraba, não para comer, né, 400 gramas, 500 gramas. Meu, isso aí vai muito bem. Eu adoro beterraba e cenoura também, que é um carboidrato complexo. Fica de brinde aqui no Cut. Tá? E o nosso número 1, esquecido. Tá? Esquecido, mas muito bom. Ah, no café da manhã eu não tenho muito apetite, eu não gosto de aveia, eu não gosto de tapioca, eu não gosto de pão, né? Granola. Só que você compra uma granolinha sem açúcar. Tá? Tem granola sem açúcar. Ah, mas é ruim pra caramba, Leandrão. Não, não é não, pô. Pinga um pouquinho de adoçante. Ah, mas o adoçante faz mal. Não. Vou fazer o seguinte. É um bom gancho, inclusive. Eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, que nós vamos falar sobre os adoçantes. A gente tem adoçante que é 100% saudável, que tem benefícios à saúde. Tá? Dá uma conferidinha aqui.